Olá, pessoal, tudo bem? Como prometido, vou trazer o conteúdo para vocês e eu quero continuar no assunto que eu estava falando ontem, para quem acompanhou os stories aí. Eu estava falando sobre a gente precisar fazer a leitura e a interpretação dos projetos, não só do projeto como na parte do layout, mas também na parte do projeto arquitetônico, e o quanto isso vai influenciar lá na execução da obra. Então, eu abri aqui um outro projeto que ele está muito mais completo e às vezes isso acaba não acontecendo por falta do cliente não contratar esse tipo de serviço, porque às vezes algum profissional também não ofereceu para ele, falou que não era necessário fazer esse tipo de contratação, ou ele quis economizar e contratou só um desenho, um projetinho, e que isso vai ter interferência depois lá na execução. Então, é justamente isso. Eu quero que vocês entendam a questão do projeto versus a execução de obra, quanto é importante um junto com o outro. O exemplo que eu vou dar aqui é em relação à parte arquitetônica, mas isso também pode interferir entre os outros projetos, como estrutural, hidrossanitário, elétrico, tá joia? E, claro, né, vai depender sempre da edificação. Então, eu vou dar o exemplo aqui para vocês nesse projeto, tá? Que a gente chama de projeto de paginação. Então, por exemplo, nesse projeto aqui, nós temos essa varanda, tá? Então, aqui nessa varanda, o projeto, quando ele está bem detalhado, ele vem trazendo essas informações para mim, como a área, né? Qual é a área que vai ter aqui essa varanda? Esse P aqui é o perímetro, né? O que que é o perímetro? É a medida linear. Então, é essa medida aqui dessa parede, mais essa, mais essa, mais essa, tá? Para que servem essas medidas, por exemplo? Através da área, eu consigo, por exemplo, fazer a parte do forro, né? Saber quantos metros quadrados eu vou precisar de forro. Quando a gente fala em forro, eu vou ter, por exemplo, se for um forro de gesso, eu vou ter uma junta perimétrica ou junta paulista, depende da região que você está aí, que o pessoal fala. Essa junta, ela é comprada por barra. E a barra, né, a gente vai considerar a metragem linear. Então, eu sabendo quantos metros lineares eu tenho aqui, que é o meu perímetro, eu consigo fazer a compra desse material. Eu sabendo a área aqui, eu consigo fazer a compra da placa para ser instalada aqui, né, se, por exemplo, eu for utilizar gesso acartonado ou plaquinha de gesso, enfim. Ou se eu for utilizar forro de PVC, eu também vou ter o acabamento em volta para ser considerado, tá? Então, tem N fatores aqui que vão nos auxiliar durante a execução. Outro item importante que às vezes a gente vai ter é a questão da parte da paginação, né? Nesse projeto em si não está mostrando aqui, mas tem projeto que vai vir mostrando o piso, né? Então, qual é o piso a ser instalado? Ah, vai ser instalado um porcelanato, a direção que vai ser instalado esse piso, por onde ele vai começar a ser instalado. Aqui, no caso, nós temos mostrando os pontos de eixos, né? Então, por exemplo, aqui a bancada, eu tenho o eixo sanitário dela, né? Qual é a medida dessa bancada? Ah, então, vai ser uma bancada de 1,45 por 55. Isso vai influenciar lá na execução. Ah, eu tenho uma pedra aqui em cima. Então, como que vai ser feita essa pedra? Então, por exemplo, aqui por esse projeto, ó, ele mostra que vai estar na vista 4. Então, eu vou lá na vista 4. Deixa eu abrir aqui. Tá na prancha 3. Lá na vista 4, ó. Deixa eu dar mais um zoom aqui. Eu consigo ver, ó. Na vista 4, qual é a altura dessa mureta a ser edificada? 1,20 m, né? Qual é o tamanho que eu vou ter aqui do meu frontão, por exemplo, que é o acabamento da pedra, 20 centímetros. Se vai ter saia, no caso aqui ele mostrava também uma saia de 5, que é do acabamento da pedra, a altura do rodapé. Então, diversas especificações vão estar aqui no projeto, e é através do projeto que eu consigo as informações necessárias para que eu faça a execução. Tá joia? Por hoje, né, a informação que eu tinha para passar para vocês era essa. Continuem acompanhando, eu vou trazer mais conteúdos aqui. Até mais.